Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou seriamente a pensar em mudar o nome do meu canal. Em vez de ser Toda a Verdade por Laurinda Queiroz, ser Laurinda Queiroz, a mulher de pelo na venta. E desculpem-me esta ironia, já que estou a ser considerada a mulher de pelo na venta, que para mim é um elogio, acreditem que para mim é um elogio. Quer dizer que sou uma mulher de garra, de coragem e que enfrento e agarro o touro pelos cornos. Este é o significado de mulher de pelo na venta. Pois bem, eu quero desde já pedir a vossa compreensão para o vídeo para o assunto que eu vou aqui falar, e a todo o Ministério da Reforma, desde já, eu peço as minhas desculpas, mas tenham paciência, a mulher de pelo na venta vai ter que falar. Porque é assim, a mulher portuguesa é assim muito caracterizada por isto mesmo. Ou é ou não é. E convenhamos que todo este assunto que está envolto na carta de renúncia do Ministério do Diácono de Inglaterra, eu sou obrigada, entre aspas, a dar a minha opinião aqui no meu canal. Porque na passada terça-feira eu estive com o Josafá no seu canal, numa live, em que abordámos este assunto da renúncia do ministério deste diácono de Inglaterra. Mas eu quero aqui falar uma coisa. Quem de nós não foi subestimado, não foi ludibriado pela conversa destes senhores da cúpula da congregação cristã, seja em Portugal, em Espanha, Itália, seja no Brasil, na Venezuela, na Conchichina, seja onde for? Quem de nós não foi amansado que nem cavalo, que nem touro é amansado na arena? Eu fui, e eu assumo que fui. Esta mulher de pelo na venta foi de uma forma muito subtil e por homens que seriam considerados humildes, sem instrução básica, mas com uma instrução diabólica, uma faculdade diabólica no seu extremo. Sim, eu fui manuseada intelectualmente por estes homens. Se assim não fosse, eu não teria ficado quieta em relação aos abusos sexuais que ocorreram na congregação cristã em Portugal, na congregação do Bom Jardim. E esta forma de manusear a minha mente, a minha inteligência, foi por parte do Ministério da Cúpula, principalmente o ancião António Moreira da Fonseca, que já faleceu e que já está a dar contas a Deus daquilo que fez. E, portanto, se eu, mulher de pelo na venta, pela minha inteligência, fui manuseada por estes homens, eu só posso compreender, tolerar e não criticar por este diácono ter ficado de braços cruzados perante certas e determinadas situações. Posso dizer que compreendo. Se custa aceitar, custa. Se é revoltante, é. Mas quem nunca foi manuseado intelectualmente por estes homens, que atire a primeira pedra. É só isto que eu tenho a dizer. Eu tenho várias pedras que me podem atirar, inclusive o facto de não ter denunciado na polícia judiciária o ocorrido dos abusos sexuais. E somente aguardar em Deus, ficar quieta, de braços cruzados,
embora indignada, revoltada, mas fiquei de braços cruzados. Então também sou alvo daqui do Ministério da Reforma de me apontar o dedo e dizerem assim: Laurinda, a mulher que tu tens mostrado ser aqui no canal, uma mulher de fibra, de garra e de coragem, não foi aquela mulher que perante um quadro tão negro que foi de presenciares o abuso sexual de sexo oral a uma menor, tu tivesses ficado assim de braços cruzados, tivesses sido bloqueada psicologicamente. Como muitos me dizem, se fosse comigo, eu atirava com uma cadeira ou eu pegava nele e atirava pela janela fora. Pois é, têm razão. Até eu me condeno. Nem eu acredito que eu fiquei tão impávida e serena e que nada fiz. Acreditem que até eu me culpo por isso. Mas a questão é que eu acredito piamente que nesta situação houve a mão de Deus. Imaginem que eu tivesse tido uma atitude dessas. Poderiam alegar de que eu já estava de caso pensado e que agredi o encarregado em causa por ele não me colocar para tocar. Já imaginaram isso? É que a mim nunca me passou isso pela cabeça. Mas a questão é que vocês já sabem a história toda do que aconteceu em Portugal. Eu não vou estar aqui a relatar novamente. Eu já vos disse que eu posso durar até 200 ou 300 anos. Eu irei me sentir sempre a culpada de não ter denunciado à polícia. Isso venha quem vier. E todos vós podeis-me apontar o dedo e dizer assim: a irmã Laurinda errou. A Laurinda errou de não ter denunciado à polícia. E eu aceito. Porque errei. Falhei. Mas fui manuseada, fui hipnotizada por estes líderes, esta cúpula. A verdade é esta. Por isso eu não posso condenar este homem, este diácono, por só agora expor toda esta situação. Porque nós fomos ensinados a aguardar em Deus, na justiça de Deus. É verdade ou não é? Eu não estou a contar nada de novo. Esta é a realidade. É que nós desde sempre fomos habituados a sermos a guardar em Deus. Não coloques a tua mão, porque se tu colocares a tua mão, Deus retira dele. E nós com receio, não, então eu não vou colocar a minha mão. Esta carta não expressa todos estes anos que este diácono com certeza sofreu nas mãos deste ministério. E estamos a rotulá-lo de cobarde, de ficar de braços cruzados. Eu não penso dessa forma, porque não é uma carta que determina a personalidade deste homem. Não é esta carta que caracteriza a dor e o sofrimento que este homem teve que aguentar por amor a uma obra que ele com certeza achava que era a obra de Deus, como nós também assim considerávamos. É verdade ou não é que nós também achávamos que esta era a obra de Deus, até que determinada altura os nossos olhos se abriram e nós fomos esclarecidos. Mas até lá foi um caminho que nós percorremos para atingir essa luz. Então não nos cabe a nós julgar este homem, que só pelo facto de saber que a sua filha foi abusada sexualmente, é uma dor que lhe vai na alma, que vai no coração e que não há nada que possa descrever nem que possa ajudar para ultrapassar toda esta etapa. Há certos procedimentos, mesmo até em relação à justiça. No caso do Bom Jardim, havia uma testemunha ocular que fui eu.
Mas antes de mim, houve irmãos de ministério, houve outras pessoas que tiveram conhecimento, houve as próprias vítimas que sofreram na pele e que nunca denunciaram. E que mesmo elas são culpadas de nunca terem denunciado. E sabe o que é que dizem? Se elas não denunciaram é porque gostaram. E isso dói. Porque, vejam só, se este homem, que é um homem idóneo, eu digo isto que é um homem idóneo pelos vários telefonemas, pelas várias mensagens que eu recebi ao longo, desde terça, quarta, quinta-feira, até ainda há poucos minutos atrás eu recebi a dizer que este é um homem idóneo, que estão chocados com o que aconteceu e mais concretamente com a filha. Então vejam só, se não acreditam num homem idóneo, num homem que defende a verdade, e que o ministério quer retirar do seu caminho porque defende a verdade, porque convenhamos, todos aqueles que defendem a verdade, esta cúpula da congregação cristã, seja no Brasil, seja a nível mundial, o que pretende é que retirem do seu caminho estes homens ou estas mulheres que defendem a verdade. E, portanto, eu não posso julgar este homem a ponto de dizer que ele foi calmo demais em não ter denunciado. Por aquilo que eu sei, não por ele, mas por outra pessoa, este irmão fez denúncia na polícia de Inglaterra, mas falta a testemunha. Olha que bênção que há sobre as vítimas daqui de Portugal. Houve uma testemunha que denunciou, ainda que ao Ministério. E houve uma vítima, alguém que sofreu na mão do agressor de Portugal e que denunciou à Polícia Judiciária. Que bênção! Mas a Inglaterra não. Era só a palavra deste homem e a palavra da filha contra um ministério que defende homens abusadores. E a realidade é esta. Esta cúpula da congregação cristã a nível mundial defende quem comete crimes destes e quem defende a mentira. Irmão Rogério, estou solidária consigo. Eu o compreendo perfeitamente. Para o crucificarem, se o Ministério da Reforma o crucificar, então também tem que me crucificar a mim, porque eu também errei. Eu errei ao não denunciar à polícia aquilo que aconteceu na Igreja do Bom Jardim. Então que o Ministério da Reforma me incrimine por ocultar à polícia este crime. Nós sabemos que não é fácil lidar com a cúpula da congregação cristã. E quando eles pressentem que há uma pessoa que é genuína, idónea e que defende a verdade, eles procuram de qualquer forma incriminar, fazer uma cilada, querer dar a entender de que é uma pessoa complicada, que só quer problemas e que não é verdadeira, e arranjam estratégias para derrubar a mesma pessoa. Quero-vos aqui recordar o que aconteceu com o irmão Fernando Teixeira, em que ele está convicto, e ele mesmo, pelos áudios que ele tem vindo a colocar, tem vindo a dar, e eu coloco no meu canal, ele dá a conhecer o que aconteceu com ele, o irmão Fernando Teixeira. E como a verdade estava do lado dele, ele não tinha que entregar ministério.
mas a cúpula do Ministério de Portugal arranjou forma, através das suas regras, de o retirar do Ministério de Ancião. O irmão Fernando Teixeira era uma pessoa incómoda aos objetivos desta cúpula da Congregação Cristã em Portugal. Com certeza, conforme o irmão Rogério, o que dá a entender que era uma pessoa correta, que defende a verdade e que por isso sofreu. E que acredito que, a nível psicológico e até físico e espiritual, está numa situação caótica. E neste momento o irmão Rogério o que precisa é de uma mão amiga e diga assim: irmão, é verdade que custa a acreditar que o irmão engolisse isso acerca da sua filha e aguentou isso. Mas, irmão, quem somos nós para apontar o dedo? O irmão está a sofrer. Essa dor que o irmão está a ter na sua alma, e até a nível psicológico, até mesmo a sua família, não é a altura de nós apontarmos o dedo. Lá chegará a altura em que nós vamos assim: irmão Rogério, olha que o irmão... Aliás, nem vai ser necessário nós dizermos nada. Ele próprio vai chegar à conclusão que disse: como é que eu fui capaz de ser tão negligente a ponto de colocar em risco até a minha própria família? Mas afinal de contas, ele agiu a tempo. Agiu a tempo. Aqui o que eu quero pedir a todos da Reforma, que sejamos compreensivos, porque afinal de contas este homem não teve a compreensão da cúpula da Congregação Cristã, nem dos restantes elementos que prestam vassalagem a esta cúpula. Vamos nós demonstrar alguma solidariedade, algum amor, alguma compaixão, alguma compreensão para com este homem. Porque o que está a faltar a este homem é isto. É nós da Reforma, nós os críticos da Congregação Cristã, estendermos a nossa mão e dizer assim: irmão, há coisas que nós não compreendemos e estamos revoltados, mas é a altura de nós lhe darmos a mão. Venha cá, irmão. É a altura de nós dizermos assim, de demonstrarmos que, embora podemos sentir tanta revolta por tudo, por tanta paciência, por tanto tempo que foi negligenciado, é verdade. Mas é a altura de nós dizermos assim: irmão Rogério, sinta-se abraçado por nós. Eu não posso pedir aos meus colegas da Reforma, aos meus colegas críticos, que tenham o mesmo pensamento que eu, conforme eu também posso não concordar com alguma coisa que vós podeis expressar. Mas neste momento, porque eu compreendo o estado de espírito deste homem, desta família, eu digo assim: irmão Rogério, sinta-se abraçado espiritualmente. Sinta este abraço, amigo, fraterno, este abraço que com certeza o irmão está a precisar, porque o mundo desabou sobre si. O irmão quer demonstrar a verdade. E mesmo ao demonstrar essa verdade, nem todos a compreendem. Eu sei o que isso é. Eu também não fui compreendida por muitos.
Não digo aqui dos meus colegas da crítica. Não, não posso dizer isso. Mas neste momento, porque agora o momento é este, irmão Rogério e toda a sua família, sinta-se abraçado por este abraço fraterno e aconchegante que com certeza o irmão está a precisar. Deixo-vos a todos vós com este abraço. Que Deus vos abençoe.